Redução de parcela, redução de juros. Por que tem tanta propaganda disso e por que tanta gente assim entra em contato? Eu sei que pode ser que você esteja com alguma dificuldade financeira, você já até viu propaganda desse pessoal, viu algum artista aí falando bem de alguma dessas assessorias e não viu outra opção senão entrar em contato com eles, né? Ver como é que funciona, ver se tem como reduzir a parcela, ver se tem alguma solução para te dar um alívio financeiro, não é verdade? Nesse vídeo aqui você vai entender aqui na tela comigo, ponto a ponto, quais são as armadilhas que tem nos contratos dessas assessorias e eu espero aqui poder te ajudar visualizando com você um exemplo que eu até separei para que você fique atento numa próxima consulta que você vá fazer com esse pessoal, para você entender como que eles trabalham, o que te espera, e é isso que a gente vai ver aqui agora. Mas antes aqui da gente começar e mergulhar de cabeça nesse contrato, que você vai ficar de boca aberta, deixa eu me apresentar. O advogado Guilherme aqui, eu já advogo há 7 anos, ajudando consumidores e devedores contra as instituições financeiras e ajudando pessoas que possivelmente caíram aqui nas mãos desse pessoal. Se você, por acaso, sofreu alguma situação parecida, procure seu advogado de confiança. E se tiver mais alguma dúvida relacionada ao seu direito, deixa aqui nos comentários. Ou então, link fixado para que você entre em contato diretamente comigo ou com um advogado especialista aqui do nosso escritório. Play. Eu separei aqui um exemplo de contrato, mas fica até o final porque o que tem mais embaixo aqui é que vai te deixar de queixo caído. Tirei aqui os dados sensíveis, lógico, né, para poder compartilhar isso aqui com vocês, mas o que tá por aí no mercado não tá muito diferente do que essa assessoria colocou aqui não. Aqui, um cliente chegou para esse pessoal e eles fazem aqui um planejamento de pagamento. Esse cliente já tinha feito aqui alguns pagamentos, ou seja, não estava no início ali do contrato, onde às vezes só deu entrada e queria quitar com desconto, renegociar. Não, aqui já estava avançado no contrato, já tinha investido muito nesse veículo, fora a entrada, mais as parcelas e aconteceu um imprevisto na vida e ele procurou essas empresas. Fizeram aqui um recálculo, né? E aqui começa. Vamos lá, vamos só aqui para os pontos mais importantes para economizar aqui seu tempo e que você já ficar esperto com relação ao que eles colocam. Aqui ele já coloca o que se trata, qual que é o objeto desse contrato. Prestação de serviços visando a consultoria, assessoria extrajudicial, administrativas, além de receber, guardar e posteriormente repassar a quem de direito os valores entregues pelo contratante, você, contratante, ou tomar qualquer outra medida necessária em repartições administrativas, autárquicas, comerciais, etc. O contratante declara estar ciente de que a empresa contratada não trabalha nem presta serviços na modalidade de consórcio. Já aqui nessa cláusula primeira, eles colocam aqui que eles não trabalham com a modalidade de consórcio, até porque consórcio não tem juros remuneratórios, e eles já falam aqui que se você não informar, né, em tempo, a desse tempo, haverá rescisão imediata do contrato, tão logo a contratada tenha conhecimento de tal fato, ocasião em que a contratante arcará com multa aos custos iniciais. Ou seja, eles te jogam lá na mão da menina bonitinha, com um script muito bem delineado para poder te prometer tudo e não pode, o mínimo, não pode te mostrar que com relação a essa modalidade que eles não trabalham, você vai ter que pagar, aí depois eles vão verificar que você às vezes estava com um contrato de consórcio, não sabia, não foi orientado, a menininha te prometeu tudo, não, vai ser possível reduzir, vem pra cá, é tanto, você paga, aí depois eles analisam, opa, não tem como fazer, mas aí vai ter que arcar com a multa porque você deveria avisar. Isso aqui já é o primeiro ponto aqui que você tem que ficar atento. Olha só, o contratante tem ciência, você aí sabe, que a contratada não deposita valores para quitação ou garantia de dívidas, além de não assumir dívidas em favor do contratante. Ou seja, a empresa aqui não assume dívidas e ela não deposita lá para o banco para quitar. Fique esperto. Ela apenas conduz negociações para executar o objeto desse contrato. Vamos analisar aqui como é que são essas negociações. Da metodologia de trabalho, a empresa contratada ela não ajuiza ações em desfavor das instituições financeiras. O que esse pessoal faz então, meu Deus do céu? Vai ficar ligando para o banco? Reduz aí, meu amigo banco. Todo o procedimento é realizado de forma extrajudicial, comercial ou administrativa, por meio de intermediação, negociação e acordo. O referido acordo, presta atenção nisso aqui, será viabilizado após o pagamento de
todas as parcelas recalculadas em aberto, através dos boletos pagos à empresa contratada. Gente, presta atenção nisso aqui. Eu vou só te adiantar aqui, mas mais embaixo você vai entender melhor. Eles fazem um recálculo daquilo que eles prometem que vai conseguir reduzir e divide isso em 24 boletos de 1.000 e alguma coisa. Vamos supor que sua parcela é 2.000, ela reduz aí para 1.000 e alguma coisa. Só que você deposita mês a mês para eles. Já começa daí. E aqui eles se comprometem que o acordo só vai ser viável depois que tiver o pagamento de todas as parcelas recalculadas em aberto. E o não pagamento integral e pontual das parcelas pelo contratante, ou seja, se você não pagar tudo, a empresa contratada impossibilitará a quitação da dívida junto ao credor. Do pagamento pelos serviços prestados. Vamos lá, de início, eles vão já te cobrar. Nesse caso aqui, foi o valor de R$ 3.497. De início, para começar. E olha que não tem processo. E olha que não tem atuação judicial. Nem de busca e apreensão, nem de ação revisional, zero, nada. Um valor de parcela futura. Custos finais, no valor de 15% da economia planejada. Presta atenção aqui. Provavelmente eles pegaram isso aqui também de contrato de advogados, onde tem uma parte de êxito, tem uma parte inicial. Só que olha o que eles fazem aqui. Vamos lá, presta atenção. Vamos supor que você tenha hoje uma dívida com o banco, né, de parcelas restantes que somam aí R$60 mil. E eles conseguem aqui, eles vão te dar uma faixa que eles prometem um desconto entre 65% até 90% de desconto num espaço de 2 anos. Geralmente é isso que eles colocam. Se você não pagar do jeito que eles colocaram aqui em contrato, você perde tudo que você já pagou. Tem umas cláusulas aqui de rescisão, mas é tanto absurdo que não vai ter nada para ser devolvido de volta. Então, se eles conseguem quitar esse contrato com 90% de desconto, sendo que poderia repassar para você esse benefício, né, sem essa necessidade de você ter pago tudo que eles pediram aqui, eles vão ficar com a diferença. Isso está aqui em contrato. Ou seja, além dos honorários iniciais, além da porcentagem aqui sobre o êxito que você vai ter que pagar ao final, além de você estar depositando mês a mês uma parcela recalculada aqui para eles, você ainda vai arcar com esse spread. É como se fosse um spread bancário, né? Onde a diferença entre o acordo que eles conseguem e aquilo que já tem em caixa fica para eles. Vamos prosseguir aqui. Eventuais diferenças entre o valor efetivamente pago à instituição financeira e o total planejado pertencerão à contratada, igual acabei de falar. O presente contrato tem como lastro garantidor, eles pedem garantia. Ai de você se não pagar alguma parcela aqui para eles, viu? Eles colocam aqui como lastro garantido uma nota promissória que perderá sua exigibilidade no ato do adimplemento do contrato e o termo de confissão de dívida. Caso alguma parcela não seja adimplida, o contratante, você, ficará sujeito à execução judicial no valor remanescente da dívida pendente, podendo a contratada incluir o nome do contratante nos órgãos de restrição. Aqui já começa não, né? Aqui é mais um dos absurdos que a gente está visualizando aqui. Além de eles se comprometerem com a guarda do seu dinheiro, que deveria ser unicamente de sua responsabilidade. Se você está passando por dificuldade, você não tem que depositar para mais ninguém, é você que junta o seu dinheiro para depois negociar com o banco. Aqui, eles já colocam uma cláusula onde você assina uma nota promissória. Gente, só para te explicar aqui. Uma nota promissória é um título executivo, extrajudicial. Se você não cumprir tudo que está aqui, fica ali a bel prazer desse pessoal aqui de assessoria te executar. Eles podem muito bem, porque assim, não vincula ao negócio, não vincula. Eles podem muito bem pegar esse título e ir perante a justiça e te cobrar. E é assim, pague em 3 dias sob pena de penhora. Então, olha aonde você está entrando. Você está assinando um termo de confissão de dívida. E que valor que é essa confissão de dívida, Guilherme? Você vai ver agora. Então, você precisa ter a noção do que você assina e esquecer o que eles te falam, a promessazinha bonitinha lá com a menina, a atendente, que é treinada para arrancar cada centavo seu. Presta atenção. Aqui tem uma cláusula 4, onde eles não recomendam que você negocie diretamente com o banco, né, em razão dos riscos das negociações fraudulentas e da possível inviabilização.
das negociações. E se por acaso você aí pagar um boleto errado, sofrer um golpe, alguma coisa assim, ainda permanece devido os custos iniciais e finais desse contrato aqui. E se você atravessar a negociação também junto ao banco, você perde aqui os descontos e benefícios, né? Isso poderá acarretar a obstrução dos descontos e benefícios junto à instituição financeira credora. Na verdade, eles não querem que você visualize ali que o desconto que possivelmente o banco já está dando é muito maior do que eles dizem que conseguiu e vai acabar te prejudicando aqui na enganação total que eles querem te passar a perna. Aqui eles colocam, né, que você já foi informado de que a instituição ela vai ficar te cobrando, elas vão manter contato telefônico, né, com cobranças, ameaças de busca e apreensão. Isso aí é normal, afinal, você não está pagando para o banco, está pagando para esse pessoal aqui e vai ter o risco de busca e apreensão. Mas será que eles te avisam isso mesmo? Será que eles vão se responsabilizar se eles não avisarem isso aqui e não te orientarem direito? Vamos ver. O contratante obriga-se a realizar os pagamentos nos termos apresentados nas informações do recálculo. Deve-se respeitar os valores e as quantidades de parcelas a pagar, sob pena de quebra contratual. A contratada passa a ter responsabilidade apenas após o pagamento da primeira parcela do recálculo. Tá, mas que responsabilidade? Até agora eles só se comprometeram aqui a negociar com o banco e a guardar seu dinheiro. Aí eles se comprometem. Caso exista alguma proposta por parte da instituição financeira que possibilite o cumprimento deste contrato já com os valores depositados pelo contratante, o contrato não poderá ser mais rescindido, devendo a contratada finalizar a negociação em no máximo 30 dias, salvo autorização expressa do contratante para que a contratada continue negociando após esse período. Ou seja, vai chegar um ponto onde o banco ele vai estar ali apresentando uma primeira proposta, né, se ele não estiver encontrando veículo. Então, isso já considera que cumprida a parte desse pessoal. E se tiver rescisão, nessa circunstância, corresponderá ao cumprimento do contrato pela contratada com as respectivas cobranças. Que cobranças? Das parcelas recalculadas e da nota promissória aqui que você assinou. E do êxito. E do valor inicial. E da parcela final. De tudo que eles colocaram aqui. Das obrigações da contratada. Vamos lá, o que eles têm de obrigação? O que eles se comprometem aqui nesse contrato com você aí? Se comprometem aqui a quitar o valor junto ao banco credor, né, em valor suficiente para suprir o montante da negociação. E vamos aqui para o parágrafo 1º. A inadimplência ou não pagamento das prestações recalculadas pelo contratante, ou seja, se você não pagar do jeitinho que eles recalcularam, nas datas previamente acordadas, ou se tiver pagamento atrasado, ensejará a quebra e a consequente rescisão contratual. Atrasou, eles quebram com você aqui. Sem a necessidade de prévia notificação por parte da empresa. Não precisa nem te falar, você já está avisado. E ela se exime de responsabilidade e consequências decorrentes da inadimplência, permanecendo o dever do contratante de pagar os custos iniciais e multa rescisória. A empresa contratada se responsabilizará. Vamos lá. O que cabe a ela aqui? Guardar o saldo devedor apresentado no recálculo, sendo que os valores serão repassados pelo contratante, você, e ficarão depositados junto à contratada a título gratuito. Deixa aqui com a gente que a gente guarda o seu dinheiro. É dessa forma. O contratante deverá realizar o pagamento integral e em dia de todas as parcelas recalculadas. Olha a redundância aqui, né? Você está vendo o tanto que eles repetem esse tipo de paga. A fim de que o saldo acumulado seja repassado à instituição financeira credora apenas no momento da quitação total do contrato, sem repasses mensais ou parciais para o banco credor. Se você não entendeu até agora, você está pagando para eles e não para o banco. O banco vai ficar quieto nessa situação? Ou você acha que ele vem para recuperar ali a garantia desse contrato de alienação fiduciária? Ou ele vai deixar para lá? Gente, presta atenção aqui numa coisa. Deixa eu já deixar aqui isso aqui registrado. Quando você fecha com esse pessoal, por mais que esse contrato aqui seja amarrado para arrancar o máximo de você, geralmente eles têm uma janela ali de 3 a 4 meses para pegar o máximo que conseguirem de você. Por quê? É nessa janela de tempo que o banco vem e efetiva a apreensão do veículo. Entendeu? Então, eles vão pegar um valor inicial, eles vão inventar que precisa de um laudo, eles vão inventar que precisam de pagar custas judiciais, sendo que eles nem entram com o processo. Eles vão inventar que você precisa pagar valores de certidões. Enfim, eu já vi de tudo que eles
colocam ali para o cliente, às vezes leigo, completamente leigo, não sabe como é que eles trabalham, nunca conversou com um advogado sobre isso e eles acabam pagando. Chega gente no meu atendimento que já perdeu aí 7, 8, 10, 15 mil reais para esse pessoal, pagando a entrada, pagando parcela, pagando documentação que não existe. Então já fica aqui de sobreaviso porque eles trabalham dessa forma. Eles têm uma janela para conseguir aí prestar o serviço de uma maneira que você vai rescindir porque você não vai dar conta de pagar mais. Você vai perceber uma hora ou outra que isso aqui é inviável, isso aqui não existe. Vamos lá, vamos aqui para os prazos. Até quando eles conseguem essa negociação aqui com o banco? O prazo mínimo, não é nem o máximo, não, o mínimo, para a finalização do procedimento é de 24 meses. E o prazo máximo equivale ao total de meses do financiamento original. 48 parcelas aí, então eles têm 4 anos. 60 parcelas, eles têm 5 anos aí para, ou então o restante, né, para finalizar essa negociação. E o prazo máximo equivale ao total dos meses de financiamento original junto à instituição financeira, contados a partir da data da assinatura do presente contrato. A finalização depende do binômio possibilidade e disponibilidade. Eu até anotei aqui, falei, gente, cara, esse povo inventa, mas inventa. Que binômio é esse? Eles pegaram lá do direito de família, o binômio ali, necessidade, possibilidade, para inventar aqui, para passar um batonzinho de legitimidade, Cara, esse país aqui é o paraíso dos estelionatários mesmo. Pelo amor de Deus. Sendo que a possibilidade financeira do cliente depende da disponibilidade de propostas e negociações com a instituição financeira. Das obrigações do contratante. Aí vem de novo, né? Será que ele vai se comprometer a mais alguma coisa aqui? Vamos lá. Se responsabiliza e declara como verdadeiras as informações sobre o financiamento, o bem financiado, se houver, que serviram como parâmetro do recálculo. Isso aqui eles colocam como se você fosse mentir sobre o contrato. Primeira coisa que eles deveriam pedir em si é o contrato, né? E aqui, né, como chega muita gente que comprou o carro Finan e não é o titular do financiamento, eles pedem para que você se comprometa, né, e fique responsável a providenciar uma procuração pública ou assinatura do titular do financiamento no presente contrato e no mandado de procuração. Porque quem é legítimo para entrar com ação, se precisar, mas aqui eles já falaram que não se comprometem, é o titular do financiamento. Quem vai sofrer a busca e apreensão lá no sistema vai ser o titular do financiamento. Eles não vão atrás de terceiro com procuração e poderes totais aqui sobre o veículo. Eles não vão fazer pesquisa em cartório para entender com quem que tá, a não ser que seja para pegar o carro. Das possíveis consequências, o contratante que já reconheceu ter recebido orientação preventiva, você recebeu orientação preventiva. A menininha que te atendeu ali falou com total autoridade tudo que vai acontecer, com conhecimento jurídico assim de ponta, com as mais recentes jurisprudências, que você está orientado. Orientação preventiva comportamental para a execução dos serviços, estando ciente da possibilidade de busca e apreensão, tanto judicial quanto extrajudicial. Restrições via Renajude, inscrição na SPC, Serasa, dentre outros órgãos de restrição ao crédito. Proteção em cartório, tal. Ou seja, você não vai depositar para o banco, você vai sofrer as consequências de quem não está pagando. Busca e apreensão, negativação, ligações insistentes, bloqueio de circulação do veículo, né, no Renajude. E olha só, aqueles se comprometem, só que o que chega lá no escritório é gente reclamando de que eles não avisaram de nada. Eles se comprometem a comunicar o contratante, você, da existência de uma ação judicial. E aqui continua, né? Caso o bem ou o veículo seja apreendido, será frustrado o contrato por culpa exclusiva do contratante. A contratada se exime de qualquer responsabilidade por eventual busca e apreensão contra o contratante. Então, assim, eles te avisam e não se responsabilizam. Apesar de estar ali guardando o dinheiro com você e apesar de estar aqui em contrato o encargo de comunicar caso tenha processo. Presta atenção nisso. Veja se o seu contrato abarca, né, se você por acaso for contratar algum profissional, que eu espero que não seja nem próximo disso aqui, contrate seu advogado de confiança para ver se ele se compromete ou não a avisar. Neste caso, a contratante poderá se dispor e pagar os valores pedidos na ação de busca e apreensão dentro do prazo legal. E se a instituição financeira pegar o seu veículo aí? Caso haja êxito da instituição em apreender o veículo objeto do contrato de financiamento, o contratante fica ciente da impossibilidade de reversão. Ou seja, eles já lavaram as mãos
e provavelmente não tem um corpo jurídico aqui porque eu trabalho justamente na reversão de busca e apreensão. Tem teses que se aplicam e tem teses que funcionam. É o pior dos cenários, mas falar que é impossível essa reversão aqui, eles claramente não conhecem aqui o assunto. Nesse caso, a contratante poderá se dispor e pagar os valores pedidos na ação de busca e apreensão, que é a purga da mora, dentro do prazo legal para reaver a posse do bem nos termos da lei. A contratada se exime de qualquer responsabilidade por tal fato. De novo, eles lavam as mãos se você perder o veículo. A empresa contratada restituirá os valores pagos referentes às prestações recalculadas, descontados os custos iniciais e o valor a ser pago mensalmente em razão dos serviços prestados. Prestação de serviço mensal não tem, tem o depósito mensal que você faz para eles. E aqui eu até botei de verdinho, porque olha, eles se comprometem aqui a restituir os valores. Duvido, nunca vi. E se você já viu, deixa aqui nos comentários. Me fala aqui se você já teve alguma experiência positiva com esse pessoal, até para mais gente aqui poder visualizar e se prevenir sobre isso, porque qualquer uma dessas que você coloca no Reclame Aqui é um mar de reclamações e de completa insatisfação dos clientes. Vamos pular aqui, isso aqui é lei de proteção de dados. Aqui a coisa piora. Se você achou que não tinha como piorar, tem como piorar. Tá? Multa em caso de desistência da rescisão. Se você desistir, já tem aqui uma multa de 10% sobre o valor planejado. No caso aqui, o recálculo do que o cliente aqui deveria pagar é de R$ 23.477, ou seja, 10% sobre isso aqui. Só que já tem uma multa de R$ 2.347. O valor da multa será abatido do montante depositado pelo contratante, junto ao contratado, caso o montante depositado seja suficiente para tal. Em caso de perda do objeto desse contrato, ou seja, se você perder o veículo na busca e apreensão, por ocasião da busca e apreensão, não incidirá a multa rescisória. Olha, ele vai te livrar aqui dos 10%, podendo a contratada manter os valores pagos como pagamento da prestação dos serviços. Se você pagou aqui R$ 15.000 para esse pessoal e você sofreu a busca e apreensão, eles vão ficar com esse valor. Você está conseguindo entender aqui as armadilhas que eles colocam? Tem cláusula dúbia, tem cláusula repetida e eles vão fechar todo o cerco aqui para botar a mão no seu bolso e não devolver nada. Caso o contratante permaneça por mais de 60 dias inadimplente sobre os tais valores cobrados a título de prestação, além da incidência de juros, a contratada fica desonerada de quaisquer obrigações neste contrato. Prejuízo de insucesso em negociar com um agente financeiro, ficando a critério da contratada colocar fim ao vínculo contratual, com execução de notas promissórias para cobrança judicial de valores diante da inadimplência. Você vai assinar uma confissão de dívida no valor total aqui, que eles só vão pegar isso aqui e parcelar para você, ou você paga tudo, até eles juntarem o seu dinheiro para você, e aí eles se comprometem lá a negociar com o banco, ver se consegue um desconto. Se conseguir com um valor bem superior de desconto, um valor bem menor do que eles vão te falar que conseguiu, eles vão ficar com a diferença. E se você atrasar ou não pagar, eles podem, em contrato aqui, executar a nota promissória. Eles podem ir direto aí no seu bolso, com execução judicial. E eu sinceramente espero que até aqui, se você se enxergou como sendo o público-alvo desse pessoal, você reveja o contrato, peça antes, porque o máximo de pessoas que entender como que eles cobram, porque isso aqui, apesar de ser um exemplo, é muito parecido o contrato de uma ou outra dessas assessorias e o modelo de negócio deles. Eles querem pegar as pessoas que estão passando por dificuldade e têm um baixo nível de consciência de como que funciona todo esse procedimento de negociação, se tem processo, não tem processo, busca e apreensão, junta com crença popular, que muita gente vê os vídeos aí, eles vão fazer ali a prova social, um videozinho bonitinho da pessoa falando, olha, eu contratei aqui a Fulanê Soluções e consegui quitar o meu veículo aqui com 90% de desconto. Não seja o público-alvo desse pessoal. Que eles falam da possibilidade de entrega quitativa. E aqui fala que o contratante, você pode a qualquer momento contratar advogado de sua confiança para acompanhar as ações judiciais. Você já está pagando para eles aqui e não tem nenhum corpo jurídico aqui que compõe o serviço. Eles estão te arrancando couro e não tem um escritório para poder te assessorar em tudo isso. Contratar advogado de sua confiança para acompanhar as ações judiciais e de busca e apreensão, estando ciente de que a empresa não indica ou oferece tais serviços ou procuração judicial.
ficando as custas e honorários da respectiva contratação sob total responsabilidade do contratante, não o eximindo-o de pagar o acordado neste contrato, pois a prestação de serviço da contratada é exclusivamente extrajudicial. Se você contrata um advogado especialista nessa área, você fica muito mais assessorado, com muito menos risco do que ficar amarrado a um contrato desse aqui. Advogado nenhum vai pedir para você assinar uma nota promissória. Pode ser que tenha escritório que se compromete a guardar o seu dinheiro, faz um recálculo e você, se confiar nesse escritório, deposita para eles. Eu não recomendo, eu não faço isso. Eu não quero a custódia do seu dinheiro. Você que tem que se comprometer. Claro que, a depender da sua situação, se você não pode usar nenhuma das contas e você quiser utilizar do serviço do advogado para fazer isso, é uma opção. Mas eu não recomendo de jeito nenhum. O dinheiro seu fica com você que guarde. Em nome da esposa, em nome do filho. Se você não pode deixar na sua conta, se você tem outras execuções, já está fazendo pesquisa no Sisbajude, se você estiver passando por um problema maior, só assim justificaria você depositar para outra pessoa. Mas se você só tem um financiamento em atraso, você não tem nenhuma outra execução, a busca e apreensão demora muito até virar execução, gente. Porque o banco ele precisa de várias e várias diligências, que não encontra o veículo, aí sim vai virar uma execução. Por isso que você não pode deixar correr solto, que aí vira uma execução. Aí o banco vem para cima das suas contas. Não é mais uma busca e apreensão, pode ter a conversão no processo de execução. E se você perder o veículo aí e tiver concordância para fazer a entrega quitativa, essa modalidade não o exime do pagamento do valor acordado nesse contrato. Ah, você quer entregar para quitar com o banco, mas você não se exime ainda de pagar o que eles têm aqui que estão falando que você tem que pagar. Que é o quê? Tudo. É nota promissória, é inicial, é o êxito, tudo. Êxito não, né? Porque aqui não teve êxito se teve a apreensão do veículo. Mas eu não espero honestidade aqui desse pessoal, viu? Havendo a apreensão do veículo, objeto desse contrato, fica a contratada desonerada de qualquer ônus ou responsabilidade sobre o mesmo. Isso aqui ele já colocou pela terceira vez, salvo engano. Se tiver busca e apreensão, eles lavam as mãos. Fazem aqui a assinatura, vão pegar uma procuração e notificação extrajudicial de você. Olha aqui, gente. Olha isso aqui. Eles estão fazendo você assinar um instrumento de confissão de dívida, igual eu alertei aqui no início do vídeo. E o que eles podem fazer com isso aqui? Qualquer título executivo, né, onde tem aqui a liquidez necessária e a assinatura, que tem os requisitos, eles podem vir perante a justiça executar isso aqui contra você. A execução, ela é como se pulasse toda a parte do processo de conhecimento, onde ele vai entrar com a petição, você vai ser citado para se defender, depois ele vai apresentar a réplica, vai pôr instrução, depois o juiz vem, bate o martelo, fala, olha, fulano deve a ciclano X mil reais. Eles pulam tudo isso quando você assina um documento igual a este. É como se eles já tivessem a sentença do juiz contra você, falando o seguinte, pague em 3 dias. Olha o que você está assinando. Tá aqui, ó, nota promissória, o valor, a data, vai ter aqui sua fotinha normal. Enfim, ferramentas aqui que a gente também usa no escritório. É só para ter assinatura digital. Pessoal, se você gostou do vídeo aqui, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, que eu vou estar frequentemente aqui compartilhando conteúdo, porque o máximo de pessoas que eu conseguir ajudar, porque a informação ajuda a tirar você aí que estava prestes a cair nas garras desse pessoal ou que conhece alguém que caiu, para que entenda aqui o que geralmente colocam para você assinar, e eu espero que você tenha entendido a importância de você ler. Leia tudo aquilo que você assina, porque nem sempre aquilo que te apresentam lá no início, as 1000 maravilhas, é o que efetivamente eles colocam no papel. E eu vou deixar aqui também nos cards, se você se interessa por esse assunto, outros 2 vídeos aqui no canal para que você consiga entender mais se você está passando por alguma dificuldade financeira, o que acontece se você deixar de pagar as parcelas, se o oficial pode pegar o carro aí na sua casa, se você consegue parar de pagar as parcelas do financiamento sem perder o veículo. Eu explico tudo isso aqui nesses vídeos. E por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.